Olá, galerinha do segundo ano. Tudo bom com vocês? Bora então ao nosso vídeo sobre a parte de circunferência que nós já vimos em sala de aula. E aqui a gente vai relembrar, depois passar para algo que envolve a apostila 2, que eu já mandei para o grupo e vocês já tinham também em casa. Se perdeu, está lá no grupo a apostila. Vamos primeiro aí ver a ideia do que é a circunferência. A circunferência é uma curva formada por infinitos pontos. Esses pontos vão estar em relação àquele ponto no meio, que é o centro da circunferência, a uma mesma distância. E essa distância daqui a pouquinho a gente vai ver o que seria. Então, ligando os pontos aí, você vai ter a circunferência. Qual a diferença de circunferência e círculo? Circunferência é essa curva que eu fiz aí, na cor azul, e círculo é a região interna à circunferência. Lá os pontos distintos, e quando eu tenho esses pontos em relação ao centro, são distâncias iguais, conhecida como raio. Ligando dois pontos quaisquer, não passando pelo centro da circunferência, nós teremos chamada corda. Então, aí você tem a corda AB. Se a gente ligar esses dois segmentos, esses dois pontos, passando pelo centro da circunferência, nós teremos o que chamamos de diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio. Então, você percebe que ali a junção de dois pedaços de raio vai dar o diâmetro. Então, se o raio for de 1 centímetro, o diâmetro vai ser de 2 centímetros. Vamos ver agora qual é a relação entre arco e ângulo central. Dado aí um arco AB, no centro você vai ter o ângulo alfa, com origem no círculo, ele vai dar uma ideia do círculo aí. Mais outro arco aí, o arco CD, vai dar uma abertura beta, que é o ângulo central. E mais um arco aí, que vai ter a medida alfa. Qual é a relação entre arco e ângulo central? A medida do arco será a medida do ângulo. Então, a medida de AB é alfa, a medida de CD é beta e a medida do arco EF é gama. Falando em medida, a unidade padrão de medida é o grau, que a gente já viu lá no triângulo retângulo, o mesmo esquema é a circunferência, só que a diferença aí é que a circunferência ela dá uma volta completa e uma volta corresponde a 360 graus. Cada um grau desse corresponde à razão 1 para 360. Então aí vamos ver alguns arcos que a gente tem, que trabalha com muita frequência. O arco completo, uma volta completa, a medida é 360 graus. E lembrando que a gente viu que o grau também pode ser dado, que a medida do ângulo também pode ser dada em radiando. Então tem esse π aí que corresponde, nessa segunda situação, a meia volta. Π é 180 graus. Como 360 é o dobro de 180, logo, em radiando, o arco completo é 2π. Arco de 1/4 de volta é o arco de 90 graus, é o L, ele forma o L, o cantinho de parede. Então ele vai ser π sobre 2, lembrando que se π é 180, 180 por 2 dá 90. E o arco nulo, né, é aquele arco que quando você pega, por exemplo, o livro está aberto, você fecha ele, você vai ter um arco de 0 grau. Transformando unidades, isso tem na apostila 2. Quando a gente vai transformar a unidade, a gente faz sempre essa correspondência, que 180 graus corresponde a π radiando. Aí um exemplo esse que a gente já fez aí no caderno e também naquela apostiliazinha que eu passei para vocês. Transformar 72 graus em radiando. Para transformar de grau para radiando, que é a operação menos utilizada, que é o que a gente vai ver ainda, a gente vai fazer a regra de 3, usando a primeira linha que a gente já conhece. 180 graus é π radiando. Então 72 a gente vai chamar de x. Fazendo agora a famosa cruzadinha lá do sétimo ano, é 180 vezes x e 72 vezes π. Você vai ter a medida, a regra de 3 dada, onde de um lado ficaria 180 vezes x e do outro ficaria 72 vezes π. Passando 180 por segundo membro, nós vamos ter 70 vezes 2 vezes π sobre 180. Simplificando 72 e 180, até tornar irredutível, você vai obter 2π sobre 5 radiando. Se eu substituir π por 180 e multiplicar por 2 e dividir por 5, logicamente vai dar 72 graus. Agora a gente tem o procedimento inverso, que é mais fácil, né? Transformar radiando em graus. É bem simples, porque basta você substituir o π por 180 graus. Então, na fração, 5π é 5 vezes o valor de π. Substituindo o π por 180, vai ficar 5 vezes 180 sobre 4. Quando a gente multiplica 5 vezes 180, dá 900 graus. 900 dividido por 4 dá 225.
Uma outra maneira de se fazer isso é dividir primeiro 180 por 4, que vai dar 45, e depois multiplicar por 5, que vai dar esse 225. Para fechar aí, pessoal, temos um probleminha envolvendo o relógio. O relógio é uma circunferência, pelo menos esse oval aí. E nessa circunferência tem 12 medidas, que são as 12 horas que a gente conhece. Para saber o espaço entre cada número desse, é um arco isso, né? Você percebe que a curva é de um arco. Então, na hora que você vai dividir 360, que é uma volta completa, por 12 partes, você vai ter 30 graus para cada parte. Então, de 12, o arco de 12 até 1 é 30 graus, de 1 até 2 é 30 graus e assim vai. O relógio marca 4 horas, o ângulo assinalado mede. Geralmente, pessoal, ele diz qual é o ângulo, né? O seu lado direito é o ângulo menor, o seu lado esquerdo é o ângulo maior. Mas aí está sendo ilustrado pela cor azulzinha, você está dando para ver aí no vídeo. Então aí você vai ter o espaço de 12 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3 e de 3 até 4. Lembrando que esse espaço é o arco. Então cada arco desse é 30 graus. Lá em cima tem 4 vezes 30 é 120. Significa que esse ângulo aqui corresponde a 120 graus, alternativa A. Daí mais ou menos o que a gente fez. E aí a gente finaliza esse primeiro vídeo. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo, que é a continuação sobre circunferência na trigonometria.